Colegas, um documento instigante, verdadeiro monumento histórico para quem cultua a origem das nossas instituições jurídicas e políticas, é a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1891. Em 14 de julho de 1891 foi promulgada a Constituição Republicana Gaúcha. A data não foi por acaso, foi uma homenagem à Primeira República Francesa, iniciada pela queda da Bastilha em 14 de julho de 1789. O mentor dessa Constituição foi Júlio de Castilhos, nosso Robespierre Gaudério. Ele nasceu em Cruz Alta, em 1860, e estudou Direito na Largo do São Francisco, em São Paulo, no Largo do São Francisco, em São Paulo. Ele se viciou no republicanismo e no positivismo kantiano. Embora não fosse ele, entre os republicanos, o único seguidor de Augusto Comte, talvez ele tenha sido o mais radical deles. Esse Augusto Comte foi um pensador francês, nascido em 1798 e morto em 1857, que desenvolveu a ideia de que o mundo ingressara na era do triunfo científico. Para o Comte, o passado contemplara a era do mundo teológico, depois do mundo metafísico, e agora adentrara na era positivista, na qual tudo, inclusive as ações de governo, deviam se submeter aos limites da ciência e da realidade. O lema deles era ver para crer, a fim de ver para prever, a fim de prover. Era a busca positivista incessante. Tinha um lema também, outro, que era o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como meta. Daí se origina o dístico Ordem e Progresso, inscrito na nossa bandeira nacional. O Júlio de Castilhos foi constituinte na Assembleia Federal do Rio de Janeiro em 1890, 1891, quando chegou a enfrentar em alguns debates o Rui Barbosa. Rui Barbosa era um intelectual baiano que representava o liberalismo clássico. Portanto, ele era contrário à ideia de Júlio de Castilhos de tornar o Estado indutor do desenvolvimento. Com a promulgação da Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, se chamara a nossa nação então, em 24 de fevereiro de 1891, Júlio voltou para o Rio Grande do Sul para dar continuidade ao comando do PRR, o Partido Republicano Rio-Grandense. Ele fosse formado em Direito, como afirmei antes, ele sempre se dedicou à política e ao jornalismo, tendo comandado o levante republicano gaúcho contra a monarquia como editor do jornal A Federação. Era o líder inconteste do movimento republicano do Rio Grande do Sul e praticamente escreveu sozinho a Constituição Gaúcha de 91, sendo também o nosso primeiro presidente eleito. Primeiro presidente porque o nome atribuído aos governadores, então, era de presidente. Sua concepção política, assim, para simplificar, partia do pressuposto de que havia uma união indissolúvel entre o conhecimento e a virtude. E que isto só poderia se realizar através da ciência. Comte havia dito que os governos deveriam abandonar a subjetividade metafísica e usar de métodos científicos de gestão. Júlio de Castilhos acreditava no otimismo, acreditava em Comte, acreditava na possibilidade do governo induzir a sociedade ao desenvolvimento. Ele acreditava na engenharia social a partir do Estado. Hoje os autores costumam chamar isto de cesarismo ou bonapartismo. Sem dúvida, Napoleão Bonaparte, principalmente, uniu a teoria iluminista à força das armas e assombrou a Europa com esta proposta de, através da força armada, induzir o desenvolvimento científico na sua sociedade de então. Como alguém disse um dia, não é? A humanidade sonhou com Voltaire e acordou com a espada de Napoleão. Eu nem sei se o
Júlio de Castilhos era leitor de Maquiavel, como Napoleão. Napoleão era leitor de Maquiavel. Mas se Júlio foi, certamente ele saberia que ele ostentava virtude, mas não tinha a fortuna correspondente à sua virtude. Por isso, sua vida foi ceifada muito cedo. Seus governos foram breves, notadamente se comparado com os do sucessor, o Borges de Medeiros, que sucedeu Júlio e matizou o republicanismo com o caudilismo gaúcho, né? E governou o estado por 25 anos. Júlio governou, teve o seu mando de 15 de julho de 1891 a 11 de novembro de 1891, quando foi deposto, e aí assumiu novamente, através de eleições, em 25 de janeiro de 1893 até 24 de janeiro de 1898. Mas ele, nesse curto período de tempo, marcou o Rio Grande do Sul e a política brasileira. Tanto que Décio Freitas, um historiador importante, gaúcho, sustenta que Júlio de Castilhos foi o homem que inventou a ditadura no Brasil. O nome do livro dele, de Décio Freitas, é exatamente este: O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil. Foi publicado pela Sulina, em Porto Alegre, no ano 2000. Segundo Décio, ele abriu o caminho para as ditaduras subsequentes, notadamente a de Getúlio Vargas, em 1937, e a dos militares, em 1964. O doutor Júlio, como era chamado pelo povão, morreu em 1903 com câncer na garganta. E neste período, nesses últimos tempos da sua vida, nasce um episódio meio tétrico que simboliza o seu perfil, assim, espartano, vamos dizer. Esse que ele foi levado por seus correligionários, quando estava bem mal já, para participar de uma convenção do seu partido. Quando ele chegou no local, precisou ser amparado por um puxa-saco que estava ali, né, que pegou ele pelo braço, foi levando para dentro do salão e disse: coragem, doutor Júlio. Aí o Júlio de Castilhos respondeu secamente: coragem eu tenho, o que me falta é o ar. Uma frase folclórica da política gaúcha. Esse Júlio de Castilhos foi o que sufocou com punhos de ferro o levante federalista em 1893, que foi promovido pelos caudilhos da fronteira com o Uruguai. Os oligarcas que se levantaram contra a República eram chamados de maragatos, e os republicanos, naquela ocasião, eram chamados de pica-paus. Os republicanos só passaram a ser chamados de chimangos após a publicação do poema satírico Antônio Chimango, em 1915, por Ramiro Barcelos, que fez esse livro com o pseudônimo de Amaro Juvenal e fez contra o sucessor de Júlio de Castilhos, o Borges de Medeiros. Aí o nome passou de pica-pau para chimangos. Mas a marca de Júlio de Castilhos está na Constituição, que, portanto, foi a marca que ele deixou de uma maneira mais perene no período em que governou. Já no preâmbulo da Constituição tem uma visão grandiloquente, não é? Diz que os gaúchos reunidos em Constituinte decretavam aquela Constituição em nome da família, da pátria e da humanidade. E já no corpo do texto, né, a gente vê em diversos lugares marcas desse pensamento positivista. Por exemplo, o presidente tinha de ser gaúcho nato. O serviço público, prioritariamente, deveria de ser exercido por pessoas concursadas. Mas os concursos não deveriam ser de provas e títulos, apenas de provas, porque deveria haver a igualdade na concorrência entre todos. O presidente, por exemplo, tinha competência para criar e extinguir cargos públicos, sem a participação da Assembleia dos Representantes. Era como se chamava a Assembleia Legislativa. E nessa questão de competência da Assembleia Legislativa e competência da presidência estadual, é que se nota a marca ditatorial. No artigo 37 da Constituição, então, da Constituição Castilhista, diz o seguinte: a Assembleia reunir-se-á anualmente na capital do Estado
sem depender de convocação, no dia 20 de setembro e funcionará por 2 meses contado do dia da abertura, podendo ser prorrogada ou convocada extraordinariamente sua reunião. Parágrafo 1º. O primeiro mês será consagrado, tanto quanto possível, à votação da receita e a despesa para o ano seguinte, e o segundo ao exame das despesas do ano anterior e à adoção de qualquer medida de competência da Assembleia. Exatamente isso. Apenas 2 meses de atuação anual da Assembleia Estadual. Por exemplo, se um deputado faltasse, se viesse a vagar uma vaga na Assembleia, se viesse criar-se uma vaga, melhor dizendo, na Assembleia, incumbia o presidente do Estado, de acordo com o artigo 40, após comunicação dessa vacância, nomear o substituto, sem qualquer tipo de eleição. Então, isto denotava a centralidade do poder na mão do governador, a marca, o germe ditatorial que depois se prolongou por muitas e muitas ocasiões no nosso país. O Brasil viveu muitos momentos de exceção, teve muitos ditadores, mas os de fundamento, de raiz, de visão sistêmica ditatorial, todos eles foram gaúchos e, de alguma forma, herdeiro de Júlio de Castilhos, que, de fato, pode-se dizer, foi o homem que inventou a ditadura no Brasil.